A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês que vão estar vendo hoje o estudo de Deuteronômio capítulo 9. Glória a Deus. Continuando o estudo, 29 versículos. Está falando um assunto aqui maravilhoso da palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar nesse dia que se chama hoje, né? Versículo 1 fala assim: Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar as nações maiores e mais poderosas que você, as quais têm cidades grandes, muros que vão até o céu, né? Tá falando ali do poderio bélico, da estrutura militar que as cidades tinham, né? Estavam ali próximo da cidade, ali estavam ali na região de Moab, né? Versículo 2, o povo é forte, alto, são Enaquins, né? A Bíblia fala a história dos gigantes. Você já ouviu falar deles, até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Versículo 3. Esteja hoje certo de que o Senhor, seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e os destruirá, como o Senhor lhe prometeu, né? Deus prometendo que ia estar com eles, né? Deus prometendo que ia ser com eles, Deus prometendo que ia os ajudar, aleluia, como ele fala para nós hoje, né? Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Versículo aqui o seguinte fala: Esteja hoje certo de que o Senhor seu Deus, Ele mesmo vai diante de vocês como fogo consumidor. Ele exterminará, subjugará diante de você, eu vos expulsará, eu os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Versículo seguinte: Depois que o Senhor seu Deus os tiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor nos trouxe aqui para tomarmos posse da terra por causa da nossa justiça. Não é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-los. É da presença de você. Aqui, irmãos, Deus vem trazer à memória ao povo algo que eles fizeram no decorrer da sua caminhada. O povo se deixava se vangloriar. O povo dizia que era por eles. O povo queria falar da justiça deles. O povo não queria tributar toda a ação, todo o milagre a Deus, a misericórdia. A gente sabe que no Velho Testamento não fala a palavra graça, mas misericórdia ele está falando de graça, né? E Deus trazendo para o povo, não é porque vocês são santos, vocês são bonzinhos, não é porque eu, o Senhor, meu nome tem que ser honrado. Eu, o Senhor, que faço, eu, o Senhor, que realizo. E o povo tinha que estar nessa entendimento, irmão, que é o nosso hoje, de reconhecer Deus nas nossas veredas, para Ele endireitar os nossos caminhos, né? Versículo seguinte: Não é por causa da sua justiça ou da sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, seu Deus, expulsará diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, né? A gente vê que Deus, ele é fiel, aleluia, para cumprir a sua palavra. Versículo 6: Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, seu Deus, lhe dá esta boa terra para tomar posse, porque você é um povo obstinado. Irmãos, Deus está trazendo a memória para que haja cura na vida deles. Não é que Deus é igual ao ser humano que aponta o erro, mano. Não, Deus fala assim: olha, vocês são obstinados, vocês são de duro serviço, vocês se vangloriam, vocês têm que ser humildes, vocês têm que aprender a me reconhecer, deixar eu curar vocês, eu mudar vocês, eu transformar vocês, eu mudar a vida de vocês. É que Deus queria dizer para o povo aqui, irmãos. Você pode estar olhando aqui e ouvindo e vendo, e tá achando assim, mas a linguagem que o senhor tá lendo parece estar um pouco diferente. Não é, mas aqui é a linguagem NVI, né? Talvez a sua esteja um pouco diferente, mas é o mesmo assunto, tá? Versículo 7. Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, seu Deus, no deserto, desde o dia que saíram do Egito até chegarem aqui. Vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Versículo seguinte. Até mesmo em Horeb, vocês provocaram o Senhor a ira e ele ficou furioso a ponto de querer exterminá-los. Versículo seguinte, vamos ler até aqui, o 10, para a gente comentar. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Versículo 10: O Senhor me deu as duas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, dentro do fogo no dia da Assembleia. Então, Deus faz esse algo maravilhoso, né?
para marcar a história do povo. O que aconteceu, irmãos? Vamos continuar aqui, ler o 11. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra da aliança. E me disse: desce imediatamente, pois o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se, e eles afastaram bem depressa do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram um ídolo de metal para si. Então a gente vê a escolha, a obstinação do povo, a escolha errada do povo. Irmãos, quando você tem que entender, meu querido, que você está acompanhando o estudo, ou você está vendo pela primeira vez, você já tem visto que eu tenho, como homem, aqui, né, por bom misericórdia do Senhor, reconhecer que Deus é o santo, Deus é o justo, Deus é que cura, que faz, que liberta, que muda, que transforma, que tem o poder de realizar um milagre. Dependo dele. Sem ele nada sou, sem ele nada posso. Quando o homem, a mulher quer fazer as coisas pela sua vontade, a sua decisão, a sua escolha, é o retrato do povo aí, irmão. É pecado, é desobediência, é se vangloriar, é deixar Jesus de lado, Deus de lado e fazer as coisas segundo a sua vontade. Aí, meu, o caminho que parece direito, que fala lá em Provérbios, é caminho de morte. Não pode, meu querido. Reconheça o Senhor, dependa do Senhor, ore, leia mais a palavra, ouça a voz do Espírito Santo mediante a palavra que ele vai te orientar. Aleluia. O versículo seguinte fala assim: o Senhor me disse: vejo que este povo é realmente um povo obstinado. Versículo seguinte: deixa que eu os destrua, apague o nome deles debaixo do céu, e farei de você uma nação mais forte, mais numerosa do que eles. Então voltei e desci do monte, enquanto este ardia em chamas, as duas tábuas da aliança estavam em minhas mãos. Eu vi que vocês tinham pecado contra o Senhor, o Deus de vocês, fizeram para si ídolos de metal em forma de bezerro, bem depressa, e vocês se desviaram do caminho que o Senhor, o Deus de vocês, lhe tinha ordenado. Então peguei as duas tábuas e lancei das minhas mãos, quebrando diante dos olhos de vocês. Versículo seguinte: depois prostei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água, por causa da grande pecado de vocês tinham cometido, fazendo que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Meu irmão, olha o que Moisés fez. Moisés se sacrificou, Moisés buscou, Moisés clamou, Moisés pediu misericórdia. O que o povo vai dizer do Senhor, Pai? Falando para Deus: o Senhor tira o povo do Egito para eles morrer, não faça isso. Moisés intercede pelo povo pedindo misericórdia. Irmão, olha o que Moisés fala depois no versículo seguinte: tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava suficientemente irado para destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. Oh, irmão, a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Mas Deus já sabia que na frente o povo ia voltar a pecar, voltar a errar, mas ele ouviu a oração do seu servo, ele ouve a sua, ele ouve a nossa por misericórdia e atende. Oh, glória a Deus. Versículo seguinte: o Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo. Mas naquela ocasião também orei por Arão. Então peguei o bezerro do pecado de vocês, e queimei no fogo. Depois o esmigalhei, moí até virar pó e joguei no riacho que desce do monte, né? Moisés, irado, ali, humanamente falando, com a ação errada do povo, meu querido, ele faz isso. E Deus, vendo o povo assim, e Deus, vendo a atitude do povo assim, meu irmão, vamos pedir misericórdia para o Senhor, irmãos, para que a gente não saia da sua presença, a gente não o desagrade, a gente não o peque. Esse povo, irmão, que saiu do Egito, irmão, nenhum entrou na terra. Aqui Moisés falava com os filhos deles, relembrando para que eles não entrassem pelo caminho mau, meu irmão. Temos que aprender com o exemplo das pessoas. Temos que aprender para não errarmos, não pecarmos, não desagradarmos, não sairmos do Senhor fazendo o que desagrada o Senhor, meu irmão. A Bíblia, ela é toda repleta de exemplos para a gente aprender e não fazer igual. Aleluia. O versículo seguinte fala assim: além disso, vocês tornaram a provocar o Senhor e tirar em Taberá e Massa e em Quibrote Ataava. E quando o Senhor me enviou de Cades Barnea e disse: entre lá e tome posse da terra que lhes dei, mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, do seu Deus, e não confiaram nele, nem lhe obedeceram. Irmão,
O mal das pessoas, o mal da geração hoje é não acreditar em Deus, não acreditar na sua palavra, não confiar no Senhor, não saber que Ele é grande, poderoso, todo-poderoso, para fazer muito mais, diz a palavra, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Oh, glória! Versículo seguinte: vocês têm sido rebeldes contra o Senhor desde que eu os conheço. Versículo seguinte: fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que ia destruí-los. Moisés pediu misericórdia, irmão, para o povo. Foi quando orei ao Senhor, dizendo: ó soberano Senhor, não destruas o teu povo, a tua própria herança, que tu os redimiste com a tua grandeza e tiraste da terra do Egito, com mão poderosa. Lembra dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, não leves em conta a obstinação deste povo, sua maldade e seu pecado. Irmão, Moisés pede misericórdia, irmão. Moisés fala: Deus, tem misericórdia desse povo que o Senhor tirou, desse povo. Esse povo é obstinado, mas tem misericórdia. Pedindo, irmãos, que o Senhor ainda pudesse fazer algo, trabalhar algo para que esse povo viesse a crer, viesse a obedecer. Irmão, hoje não é diferente. Deus dá oportunidade, Deus fala, Deus usa os servos dele, as servas dele, as redes sociais, o evangelismo pessoal fala, as pessoas não querem dar atenção ao Senhor, mas Deus continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E para a gente encerrar hoje aqui o capítulo 9, né? Vamos ler o versículo aqui agora, o 28 e 29, que diz assim: se não os habitantes da terra de onde nos tiraste dirão: como o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido, como eles o odiava, tirou-os para fazê-los morrer no deserto, mas eles são o teu povo, a tua herança, que tiraste do Egito, com o teu grande poder, com o teu braço forte. Moisés finaliza, irmãos, falando, conversando com o Senhor, lembrando o Senhor, pedindo a misericórdia do Senhor, meu irmão. Vamos vencer, vamos alcançar, vamos ter vitória, é pedindo misericórdia para o Senhor, irmão. É pedindo que Ele tenha compaixão de nós, é pedindo que Ele nos ajude, é pedindo que Ele nos perdoe. É toda hora dependendo dEle. Sem Ele, sem ti nada posso fazer, Senhor. Jesus ensinou isso para nós em João 15. Sem mim nada podeis fazer. Esse povo não queria entender isso, meu querido. Esse povo não queria ser humilde, gritar por socorro e pedir misericórdia para Deus toda hora, mas deixava ser guiado pela carne, pela obstinação. Meu irmão, aprendemos essa lição hoje tão maravilhosa, irmão. A altivez, o orgulho, a soberba é a destruição da pessoa. Que possamos, em Deus, né, mediante essa leitura desse capítulo 9 de Deuteronômio, aprender com o Senhor, que sem Ele nada nós podemos fazer. Amém? Que o Senhor te abençoe. Capítulo 9 de Deuteronômio encerrado. Ajude nós aí no canal, meu querido, compartilhando o link, se inscrevendo. Veja os vídeos, meu querido. É palavra de Deus, meu irmão. Você ama a palavra? Leia. Veja os vídeos. Tem desde o capítulo 1 gravado. Tem o resto, todos os outros livros do Velho Testamento, os outros 38 gravados aí no playlist. Veja, aprenda. Vamos crescer aprendendo a palavra. Amém? Jesus te abençoe. A paz do Senhor.